Então, esse é o curso de introdução ao tarô e hoje eu vou falar sobre a estrutura do tarô. Então, o tarô, normalmente você fala, esse tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Sim, mas a gente tem os naipes, e os naipes, eles não estão só nos arcanos menores, eles também estão nos arcanos maiores. O que representa cada naipe? Então, o tarô, ele fala dos passos que você dá para descobrir quem é o seu indivíduo, quer dizer, do que o seu indivíduo é recheado, em termos de capacidades e de conhecimentos que você tanto trouxe quando nasceu, dos seus antepassados, das vidas passadas, como o conteúdo que você adquiriu na sua vida. Então, o tarô é uma chave para dizer dos passos, de como você descobrir e utilizar melhor esse patrimônio. E o que é o patrimônio? São os dons, os talentos, o conhecimento adquirido. E como conseguir utilizar tudo isso dentro do ambiente da comunidade que você está, promovendo um aperfeiçoamento. Então, a natureza, ela busca a perfeição. Na biologia, você pode ver isso em todos os setores, mesmo no desenvolvimento da sabedoria humana, você vê que todos os elementos da natureza buscam a perfeição. E o ser humano busca a perfeição também. E a perfeição não é fazer uma coisa mais bacana. A perfeição é ser uma pessoa mais bacana. Então, o tarô, ele dá todas as chaves para você poder descobrir o que você tem de melhor e como utilizar aquilo para melhorar e aperfeiçoar o seu ambiente, a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, numa ação útil, né? Então, o tarô, ele vai falar sobre tudo isso. Agora, para você poder descobrir quais são os seus talentos, às vezes não é assim uma coisa tão fácil, porque a família, a sociedade, coloca na gente uma porção de ilusões, coisas que fazem a gente achar que aquilo deve ser a prioridade. Por exemplo, a prioridade tem que ser ganhar grana, a prioridade é comprar uma casa própria, a prioridade é ter um trabalho antes de abrir para a vida afetiva. Então, todas essas prioridades, entre aspas, são ilusões criadas pela família e pela sociedade naquele momento que você nasceu, que você está vivendo. Então, o tarô vai falar também sobre isso, como você ir conseguindo se libertar dessas ilusões para poder seguir o seu próprio destino. E o destino não é uma coleção de fatos que estão aí para acontecer. O destino é vamos se dizer, de uma certa forma, a obrigação que você tem de utilizar os dons que você nasceu com eles e o conhecimento que você adquiriu. É como se dissesse assim, você não nasceu à toa, e você não nasceu à toa com os dons que você tem e o conhecimento que você tem nesse momento, nesse local onde você está. Você tem uma função. Então, o seu destino é realizar aquela função. Como vai fazer, vai depender de você. Porque você pode decidir não realizar o seu destino e ficar lá paradão, não fazendo nada. Ou você pode decidir ir bem rápido e queimar o seu destino e já pegar um outro destino logo em seguida, né? Não precisa morrer para fazer isso. Você só vai cumprindo as determinações do seu espírito. Tá legal, o espírito, o que é espírito? Você pode dizer, a religião fala um monte de coisa de espírito, mas o que eu estou falando de espírito é essa pessoa toda que você é, esse todo, né? Que é esse todo, que é tanto do conhecimento adquirido,
nessa vida como conhecimento que você já traz. E você pode dizer que traz o DNA ou das vidas passadas, mas de todo jeito tem muita coisa que parece que você já sabia, entre aspas, né? E esse é o conhecimento que eu estou me referindo, que vem dos seus antepassados, ou sei lá de onde, mas que todo indivíduo tem, como os talentos e os dons. Então, essa noção, ela é o princípio básico do tarô. E o livro dos mortos, ele fala exatamente isso. Ele repete um monte de vezes que Osíris me deu poder sobre a minha própria alma. Que Osíris me deu poder sobre a minha própria alma. O que significa isso? Eu quero ter o poder sobre os instrumentos que eu nasci com eles, para poder usar, exercer, e assim exercer a minha função na sociedade, na comunidade. Então, para fazer esse trabalho, a cada 7 anos a gente se renova. Porque é como se dissesse assim, bom, a cada 7 anos a gente passa por todos os 78 passos do tarô. Passando esse ciclo, a gente para pensar, espera lá, em termos do meu projeto de vida, do projeto do meu espírito, o que eu já fiz? O que me falta fazer? Como é que eu posso fazer para rearranjar as coisas? E não é que eu vou mudar o meu sentido de vida, eu só vou dar um brilho nele. Eu só vou reaver tudo aquilo que é importante para mim, agora de uma forma mais lúcida, mais clara, amadurecida, e rever o meu projeto de vida. O que é que eu vou fazer daqui para frente? E nesse momento, que é da carta 22, que é a primeira aqui que a gente está falando, é um momento de uma certa desorientação, sim, aonde a pessoa fala, bom, eu sei muito bem o que eu não quero mais, mas ainda não sei muito bem para onde eu vou. Tudo aquilo que eu defini há 7 anos atrás, agora se findou. Eu não quero nada do passado, mas não sei ainda muito bem para onde eu vou. Então, essa transição é o que acontece quando a pessoa tira a carta 22, e normalmente, quando a pessoa tira a carta 22, é muito comum ela vir com as cartas 20 e 21 e a carta 1 também. Por quê? Porque justamente a carta 22 fala de um fecho de um setênio, onde a pessoa está parando para pensar. E agora? Quantas anda o meu projeto de vida? O que é que eu quero fazer daqui para frente? E aí, o mago é quem vai definir de novo. Então, quais são os parâmetros para os próximos 7 anos? Então, aí vai vir a carta do mago, aonde a pessoa vai definir tudo o que ela precisa fazer nos próximos 7 anos. Agora, como eu estava falando, o tarô ele tem, na realidade, 7 naipes. E o que são os naipes? São etapas desse processo de descoberta de quem você é e adequar as suas capacidades dentro da comunidade e exercer o seu papel. Então, são essas 3 tarefas que os arcanos maiores vão falar. E essas 3 tarefas vão se intercalar com as 4 tarefas dos naipes, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, do naipes de paus, copas, espada e ouro. Mas aqui nós temos, o primeiro é o naipe do espírito. E o que quer dizer o naipe do espírito? Quer dizer aquelas etapas, aquelas partes fundamentais que toda pessoa tem. Mas são aquelas ferramentas que todo mundo precisa aprender a usar ou descobrir em si mesmo antes de qualquer outra coisa. Então, primeiro, eu preciso na carta 1, me centrar, definir o que realmente eu quero, para aí poder descobrir o que tem ao redor, me planejar e poder assumir o poder sobre o que eu tenho, sei sobre mim agora, criar uma estrutura que abra caminhos para usar todos os meus instrumentos. Então, aqui ele está se preparando para a jornada, que é o naipe do espírito. Aí a gente tem o naipe da mente, que ele vem dizer, bom, mas eu não vim para nada, eu tenho uma função, que é a carta 8. Então, a carta 1,
a 8 e a 15, eu considero como se fossem os reis também. Por quê? Porque eles determinam o objetivo do naipe todo. Como nos naipes de paus, copas, espada e ouro, nos naipes espírito, mente e corpo, eles também vão se repetir. Como nas cartas 7, 14 e 21, são ases, as cartas que sinalizam o final de um processo da tarefa, do naipe. Então, no naipe da mente, a pessoa vai definir, eu não vi para nada, eu tenho uma função. Então, eu vou lá dentro, olhar lá dentro de mim para ver o que eu tenho de especial. Aí eu vou olhar fora, quais são os obstáculos que eu tenho? Bom, então, qual é a força que eu preciso para realizar a minha tarefa? E aí, saber a força, medir a sua força e interferir, conseguir interferir na transformação, é uma grande virada, é o grande objetivo do setênio, que é adquirir o poder sobre a própria força, e aí você começa a analisar como agir, porque você está trazendo mudanças, e analisar uma forma de fazer tudo isso de uma forma equilibrada. Então, no naipe do corpo, que na realidade é o naipe da incorporação do espírito e das capacidades que ele desenvolveu no ciclo, vai ser esse naipe da incorporação do espírito, que vai começar com a carta 15, onde a pessoa, com toda a força, está assumindo os instrumentos do espírito para agir em transformar a realidade, promovendo a perfeição, buscando a perfeição. Agora, esse é o objetivo do naipe. Então, primeiro, ela vai quebrar as estruturas antigas, aí ela vai olhar o que é ao redor, o que tem ao redor daquela estrutura que a pessoa estava presa, ela vai descobrir os vários ambientes, a melhor forma de se manifestar, vai fluir, vai atingir os seus objetivos, e isso faz com que ela possa agora renascer e, já com todo esse conhecimento, com esse amadurecimento, para poder iniciar um novo ciclo, fechar esse ciclo e iniciar uma nova etapa. Então, aí você tem, né, os 3 naipes dos arcanos maiores.